Olá, paz seja convosco. Meu nome é Letícia Araújo, eu estou muito feliz de poder estar com você na sua casa, ou no seu trabalho, na sua igreja, no seu carro. Eu não sei como foi que chegou até você esse vídeo, mas eu tenho certeza, o conteúdo que nós preparamos aqui é um conteúdo que vai fazer muita diferença na sua vida. Nós vamos falar hoje sobre jejum. E não é sobre jejum intermitente, ok? É sobre jejum espiritual. E eu sou nutricionista e por essa razão eu acredito que muitas vezes o Senhor apenas usa a nutrição na minha vida como porta, né? Como ferramenta para que eu possa chegar a muitas pessoas como você nessa tarde, nessa manhã, nessa noite, não sei qual é o horário que você está conseguindo ver esse vídeo. Nós vamos aprender hoje a como usar essa ferramenta tão importante, que por algumas razões, né? E eu confesso para você que ligadas à nutrição, muitas pessoas deixaram de jejuar. Eu recebo no meu consultório muitas pessoas me falando, né? Letícia, eu não jejuo mais porque eu tenho medo de passar mal, eu sou diabética, eu sou hipertenso, e assim vai. Então, a gente vai entender hoje como que a igreja, como que a sua família, como que você vai voltar a jejuar e vai fazer dessa ferramenta de vitória na sua vida, para mudar tantas situações. E aí, para que a gente possa entender, né, um pouco mais a respeito do jejum, eu preparei rapidamente aqui para você essa aula. Esse é um conteúdo de um curso, né, de um workshop que eu faço, mas nós queremos, né, que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possíveis. Então, por essa razão, nós preparamos esse material nesse vídeo compilado. Mas qualquer dúvida que você tiver, está aqui na descrição do vídeo, meu contato. Você pode mandar e-mail, mandar direct para mim, que eu vou ter um prazer enorme de tirar todas as dúvidas que você tiver para que você possa usar essa ferramenta. E aí, para a gente começar, eu quero que nós possamos recordar algumas coisas. Primeiro, lá em Efésios 6:10, a palavra fala a respeito da armadura de Deus. Mas lá o Senhor nos diz assim, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra as potestades do mal. Então, muitas vezes, a gente se esquece desse versículo. E a gente acha que a nossa luta é contra alguém da nossa família, que é contra alguém da nossa empresa. São contra as situações que a gente vive no nosso dia a dia. Não, não é. A nossa luta é no campo espiritual. A nossa luta vai muito além daquilo que você enxerga com esses olhos aqui. E por essa razão nós temos que olhar com os olhos da fé. E eu gosto muito de Efésios, né, 6:10, que a partir dali ele fala da importância de nós usarmos as ferramentas espirituais para aquilo que é espiritual. E lá o Senhor fala da importância que nós possamos nos vestir com toda a armadura de Deus, que possamos usar o capacete da justiça para que o Senhor possa guardar nossa mente, a couraça, calçar as sandálias dos nossos pés, possamos usar o escudo e principalmente possamos usar a palavra de Deus. E é a palavra de Deus que faz com que a nossa vida seja transformada, que faz com que nós possamos enxergar tantas questões que passam desapercebidas. E aí, falando sobre o jejum, o que o Senhor nos fala lá em Mateus 17:21? Que aquela casta de demônios não se expulsaria, não sairia, se não fosse pela oração e pelo jejum. Então, quando você olha para Efésios 6:10 e entende que a sua luta não é contra a carne ou sangue, que a sua luta não é uma luta terrena, não é uma luta humana, mas é uma luta no campo espiritual. Então, eu quero te perguntar neste momento, o porquê é que você está usando armas humanas para questões espirituais? O que o Senhor tem para nós são ferramentas para que nós possamos, sim, vencer toda a potestade do mal. E aí, igreja, a gente começa a entender que nós estamos deixando de usar uma das principais ferramentas que o Senhor nos deixou, o jejum. E a palavra de Deus nos ensina assim, né? Vamos supor que a tua situação é alguém que se desviou. O que a palavra nos ensina? Que naquela casa que estava limpa, o demônio foi embora, e ao voltar, ele encontrou ela vazia.
E ao encontrar ela vazia, ele trouxe com ele mais 7. Então você percebe que em várias situações da sua vida, você pode sim estar lutando contra castas de demônio. E por estar lutando contra castas de demônio, a orientação que o Senhor nos deu é jejue. Jejue. E aí eu quero, neste momento, te perguntar. Esta semana, você jejuou? Esse mês, você jejuou? Neste ano, você já jejuou? E eu sei que muitas pessoas, ao responder esse vídeo, vão dizer, não, Lê, eu não tenho jejuado. E eu não estou falando esse vídeo, né? A gente não gravou isso aqui para poder falar que a igreja não jejua, falar que a igreja não faz, não. Justamente porque, conversando com o pastor Toninho, a gente entendeu. Eu trouxe para ele tantas queixas, né, do meu consultório, e nós montamos esse workshop aqui na nossa igreja, né, é um assunto da escola bíblica, que nós falamos e vimos várias vitórias acontecendo. Outras pessoas tiveram acesso a esse conteúdo também, já estamos vendo o Senhor agir, mas nós entendemos que muitas pessoas deixam de jejuar por medo de passar mal, por medo que ela não está comendo em 3 horas. E por essa razão, eu como nutricionista, estou aqui para te orientar. E aí, eu quero que você entenda uma chave que nós temos aqui. Olha só. E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Então, a gente vê que em grandes momentos, em grandes situações, o quanto é importante o jejum. E aí a gente consegue continuar seguindo, que é uma das partes em que eu mais gosto, né, da palavra do Senhor, quando a gente fala em grandes lutas, né, que envolvem mulheres, em que ela estava lá como ferramenta de Deus, e se Esther não fizesse, outra pessoa faria. Mas aí, o que a gente vê aqui também sobre o jejum? Que Esther reuniu o povo para jejuar. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. E jejuai por mim, e não comais e nem bebais, por 3 dias, nem de dia e nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E se perecer, pereço. Aí, olha aqui. Esse versículo. Lá em Lucas 4, de 1 a 2. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminado eles, teve fome. Você consegue perceber o que o Senhor nos mostra aqui, o que o Senhor nos revela aqui? E tem vários outros versículos, tá bom, irmãos? Aqui a gente não pode dizer todos eles aqui nesse vídeo. Mas perceba que lá em Esther, eles não comeram e não beberam. Já aqui, a gente percebe que Jesus não comeu. E aqui nos revela uma ferramenta muito importante. Porque a gente percebe que algo foi bebido. E é aí que a gente vai aprender um pouco mais neste vídeo. E aí, a gente continuando, a gente vê que aqui Daniel também não separou de tudo. Lá em Daniel, foi o voto de Daniel, ele não comeu alguns alimentos, né? E a gente vê aqui, ó, manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Daniel 10:3. Então, aqui a gente está falando também de um voto, de um jejum específico, onde algumas coisas Daniel se absteve durante os 21 dias. E aí a gente, seguindo... Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está em oculto. E teu pai que vê que está em oculto te recompensará. Vamos entender, então. O que a gente percebeu? Depois, se você procurar aí, coloca lá, jejum.
Tem vários livros muito importantes, tá? Um livro que eu gosto muito é A Cultura do Jejum, Luciano Subirá, para você possa ler. Tem vários outros livros também bem interessantes que você possa aprender sobre o jejum. Mas você percebeu que há espécies de jejuns diferentes e que Jesus não comeu. E aí, irmãos, o que é importante a gente entender? Esse versículo aqui também é chave. Porque às vezes você não faz jejum, né? Como nós vamos falar aqui hoje sobre jejum, mas você faz um voto, por exemplo, de chocolate, um voto de carne. Aí o mundo inteiro, através do Instagram, sabe que você está fazendo voto de chocolate, porque você mostra a tua sofrência por causa do chocolate. Não. Olha que a palavra nos orienta. Olha o que o Senhor fala a respeito do jejum. Lava o teu rosto, se coloca em pé e cumpre o que tu tem que cumprir. Então, a gente foi banalizando muito o jejum, e aí é importante nós voltarmos a colocar o olho nisso. A colocarmos o olho da forma com a qual a gente está levando o jejum. E aí a gente vai esmiuçando a palavra nesse conteúdo e falar, opa, o Senhor não quer que eu fique sofrendo porque eu estou com chocolate. O Senhor não quer que eu fique mostrando que eu estou, né, quase pirando por conta disso ou daquilo. Tem ferramenta, Letícia, para isso? Tem ferramenta para isso. E aí, irmãos, neste ponto, a gente vai entendendo que nós precisamos voltar a jejuar. E é importante você conseguir olhar esse conteúdo com os olhos da fé e perceber que você parou de jejuar por medo, às vezes, de passar mal. Que alguém te falou, não pode jejuar mais não, você é diabético. Não pode jejuar não, se tem pressão alta. Não pode jejuar não, se é obeso. Não pode jejuar não, se é muito magro. Não pode, não pode, não pode. E você foi deixando essa ferramenta na sua vida. Mas o Senhor tem nos orientado. O Senhor tem promovido grandes avivamentos ao nosso redor. E eu tenho certeza que isso também é para a nossa igreja, para a nossa casa, para a minha vida e para a sua vida. Porque eu posso te falar que grandes coisas têm acontecido na minha casa, na minha família, através do jejum. Então, o que eu quero te mostrar este momento, não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas é que sim, você pode voltar e deve jejuar. Porque as coisas às quais você tem lutado não são lutas humanas. Então, não use armas humanas. Use armas espirituais. E o Senhor nos orienta aqui para esse tipo de luta, para esse tipo de caça de demônio, para essa batalha espiritual, é oração e jejum. Amém? Aí vamos partir para a nutrição? Vamos entender, será que a nutrição pode nos ensinar, nos ajudar a jejuar? E aí, nesse ponto, eu quero te dizer o seguinte, que esse vídeo, ele está muito direcionado a quem parou de jejuar, por medo de algumas situações clínicas. Esse vídeo está direcionado a quem não jejua, por medo de situações clínicas. Mas há níveis diferentes. Às vezes, esse vídeo chegou para você, e você, quando eu perguntei lá, essa semana você já jejuou? Aí você me diz, Letícia, jejuei essa semana 3 vezes. Eu não sei qual é o nível que você está quando o assunto é jejum. Então, eu quero deixar bem claro que a nossa proposta não é mudar o seu jejum para quem já jejua, mas é trazer de volta esta ferramenta para quem parou de jejuar ou para quem ainda não jejua, tá certo? Então, se você já faz jejum de 24 horas, só com a água, se você faz jejum de 12 horas, né, sem nada, nem água, nem comida, nem nada, amém. Continua a jejuar e encaminha para alguém que você sabe que não está jejuando esse vídeo. Entendeu? E aí, vamos lá. Quando a gente fala, então, de jejum, quais são as principais dúvidas que eu recebo no meu consultório? Lembrando que depois você pode entrar em contato comigo, tá? Para levar esse workshop para a sua igreja, para poder falar comigo pelo Instagram. Mas a nossa ideia é que você possa começar a jejuar. Então, eu sei que vão ter muitas dúvidas, né? Porque é normal. Então, eu separei algumas aqui, nós vamos falar um pouco sobre elas. E pastor, pastora, líder de jovens, você que está vendo esse vídeo e um monte de dúvida apareceu, manda para mim, que eu quero te ajudar, tá bom? Então, qual é a principal coisa
que eu recebo no meu consultório. Posso beber água durante o jejum, Lê? Pode. Pode beber água durante o jejum. Espiritual? Pode. O que a gente aprendeu lá? Que Jesus não comeu, certo? E aí, eu gosto muito de uma passagem que na minha vida ela faz muito sentido, que para mim ela é missional, ela é o meu ministério. Lá em Ezequiel 47, versículo 12, quando a gente começa falando sobre a água que desce do trono de Deus, lá a gente vai olhando, né, e a palavra do Senhor, o que ela fala? Que começa, né, pelos arqueiros, e daqui a pouquinho eu estou nadando. E a gente continuando nesse assunto, lá continua dizendo assim, que ao redor, à beira desse rio, nascem árvores. E que essas árvores, o fruto é para alimentar o povo, e que as folhas são para curar o povo. Há muitos anos atrás, quando eu descobri esse versículo, né, que eu não conhecia esse versículo, foi uma descoberta na minha vida, eu entendi a nutrição com a fitoterapia. E aí, a gente vai entender um pouquinho hoje de planta, que eu sou fitoterapeuta. Está vendo como eu falo para você que o Senhor vai usando a gente, que o Senhor vai usando aquilo que você faz para a obra dele? E aí a água, pode sim. E aí tem uma orientação muito importante que eu gosto de fazer sobre começar o jejum, certo? Vamos supor que você decidiu começar o jejum a partir dessa semana. Escolha um dia na semana. Tá? Por exemplo, de domingo para segunda eu vou jejuar, porque eu fui alimentada pela palavra de Deus, então eu quero, né, que aquilo que o pastor pregou, que a pastora pregou no final de semana, eu quero que seja palavra rema na minha vida. Então, o que você vai fazer? Você vai parar de comer meia-noite, tá, para ser? Meia-noite, tá bom? Meia-noite você para de comer, e aí você vai dormir, certo? Então, suponhamos que você acorda às 5, às 6 horas da manhã. Metade do seu jejum foi dormindo, igreja, né? E aí, quando você levantar, você vai fazer o quê? Eu quero que você beba de 300 a 700 ml de água. Tudo de uma vez? Não, tá? Então, você levantou, toma lá um copo, mais ou menos 300 ml de água, já enche o outro copo, tá? Deixa ele lá na mesa e vai, né, se arrumar, faz o que tem que fazer pela casa. No segundo copo, aí depende. Se você é uma pessoa, né, que você está, né, com sobrepeso, está numa obesidade, tá numa questão assim, ou então está até com muito baixo peso, né? Como é que eu sei disso, Letícia? Você vai pegar o seu peso e dividir pela sua altura 2 vezes. Se você está com IMC abaixo de 20 ou acima de 28, eu quero que você faça essa orientação. Você vai no segundo copo de água, colocar 15 gotinhas de própolis, tá certo? Suco de um limão e uma ponta, é minha unhazinha assim, ó, tá? De açafrão, sabe? Cúrcuma, açafrão. Mistura, faz um shot e vai tomar. Para que é aquilo? Para ele te fortalecer, para ele conseguir manter a sua imunidade, para ele conseguir fazer com que você consiga ir plenamente até meio-dia, tá certo? E aí, você vai separar o seguinte, de acordo com o seu peso, é o seu volume de água. O seu volume de água não é padrão, tá certo? Então, por exemplo, você vai pegar o seu peso, vai multiplicar vezes 35 ml e você encontrou o quanto é o mínimo de água que você precisa ingerir, mínimo, tá? Desse mínimo que você encontrou, você vai procurar até o meio-dia consumir em água ou em chá, que eu vou te ensinar agora, sem açúcar, tá certo? E aí, a hora que você percebeu, passou, deu meio-dia, você fez o jejum, tá? Então, você vai beber a água, o segundo copo, você vai colocar um shotzinho lá. E aí, se você é diabético, se você tem hipotensão, baixa pressão, se você tem questões, né, clínicas um pouco mais graves, fora daqui, câncer, doenças mais graves, tá? Em casos mais graves, eu quero que você me chame para a gente conversar, tá ok? Mas se a questão for pressão alta, for triglicérides, for diabetes, for doenças crônicas não transmissíveis, uma artrose, algo assim, você pode fazer essa orientação, tá bom? E aí você vai pegar uma fruta, qualquer fruta que você quiser. Pode ser uma pera, pode ser uma maçã, pode ser uma laranja, pode ser uma boa fatia de abacaxi. Você vai escolher uma fruta, uns 5 morangos, vai colocar a água para ferver e vai pôr essas frutas. E ela vai ferver pelo menos por 10 minutinhos ali, tá? Essa fruta ferveu, você vai coar. Lembra que Jesus não comeu, certo? Então, não vai comer a fruta, tá certo? Você vai coar essa fruta. E aí, você vai fazer, por exemplo,
coloca lá num vidro uma colher de sopa, ou de chá de melissa, ou de um chá de hibisco, se você não tiver pressão muito baixa, ou de um chá de dente de leão, se você tiver questões gástricas, ou de um chá de espinheira santa, e vai colocar aquele chá com a fruta, vai colocar em infusão, colocar lá na jarra, vai tampar, vai largar 5 minutinhos, vai coar tudo, vai virar um chá com a planta e com a fruta, certo? E esse chá, aproximadamente 1 litro, junto com a sua água, você vai beber até meio-dia. Meio-dia acabou o seu jejum. Olha que bênção. O que é mais importante aí? Que à noite, meia-noite, quando você entregar o jejum, quando começar o jejum, dobra o seu joelho e ora. E pede para o Senhor te guardar teu coração, sua alma, seu espírito. De manhãzinha, quando você se levantar, ora. E esteja até o meio-dia em espírito de oração. Chegar ao meio-dia, entrega o seu jejum. Eu quero compartilhar algo com você. Eu faço jejum intermitente mesmo, clínico, de 24 horas, de 30 horas. Agora, quando eu faço jejum de 12 horas, gente do céu, quero comer o pé da mesa. Vocês percebem que não é fome? O que eu sinto é luta, batalha espiritual. Então, algumas coisas que você vive durante o jejum são espirituais, para que você não faça jejum. Então, ser forte, corajoso, continua, tá bom? E aí, fazendo esse chá, você vai perceber que, eu estou enganando o meu estômago? Não. Porque muitas das vezes você está confundindo sede com fome. E o teu corpo, logo de manhã, está te falando assim, às vezes, estou com sede, está mudando comida. Então, você fazendo esse chá, essa água logo de manhã, o segundo fazer o shot, esse chá, pode ficar em paz. Você não vai passar mal. Meio-dia você come. E aí, Lê, o que eu vou comer meio-dia? Começa por um bom prato de salada, tá bom? Carne mais leve, vai mandar um bifão, come um frango, um peixe, carne de porco, arroz, feijão, comida normal. Tá certo? Para que você possa continuar se alimentar normal o resto do dia. Outra pergunta muito comum que eu recebo tenho diabetes e pressão alta, posso jejuar? Pode. É só você seguir a orientação que eu te dei agora. Lê, mas eu tenho algumas questões específicas, me chama que eu te ajudo, tá certo? Mas, se você tem pressão alta, tem diabetes, essa orientação que eu passei para você agora está válida. E, inclusive, se você for ler sobre jejum, você vai ver o quanto que jejum faz bem para quem é diabético. Lê, mas eu não vou passar mal, eu não vou ter, às vezes, uma vertigem. É assim, ó. A não ser que você esteja em caso de desnutrição, e aí é mais um paciente que eu quero que você me chame. Como é que você está de desnutrição, Letícia? Se o seu IMC está abaixo de 19, tá? Isso aí é algo para se pensar, tá certo? Então, assim, quando a gente fala de pessoas com IMC normal ou de sobrepeso, a gente tem uma camada de gordura ao redor. E a gordura é para proteção, mas lembra que a gordura é energia. Então, você não vai passar mal. Você tem energia ali acumulada. E são só praticamente 6 horas, né? Porque 6 horas você estava dormindo, então fica em paz. Fica em paz, tá bom? Aí, outra questão. Posso tomar café ou chá durante o jejum? Aí, sobre o café. O café, gente, tem vários benefícios, tá? Inclusive, ele é anestésico. E, sim, é comum, quando você começar a jejuar, sentir uma leve dorzinha de cabeça. Por que isso acontece? Porque a gordura que está no nosso corpo vai ser metabolizada para nos levar energia. E quando ela faz isso, ela no comecinho, ela produz, né, muitos corpos cetônicos. E são tipo uma cetona mesmo. E ela vai ali para o cérebro. Né? Então, é uma gordura muito boa do cérebro. Como é que eu me livro disso, Letícia? Bebendo água. Quanto mais água você beber, essa acetona não vai ficar rodando pelo seu corpo. Ela vai conseguir ser eliminada. E aí, a dor de cabeça também vai embora. Tá? E isso vale para qualquer prazo de jejum. Mas, somente aquele leve desconforto que no primeiro jejum, segundo jejum, você pode ter que você sinta, mas depois vai passar. Tá? E aí, o café. O café, para que a gente não quebre, porque a gente use ele de forma fitoterápica, são apenas 50 ml, zero açúcar nem adoçante. Senão, aí, você quebrou até o jejum intermitente, tá certo? Então, você pode... estou com muita dor de cabeça, costumei muito tomar um balde de café. Nas primeiras semanas em que você for introduzir o jejum, 50 ml. 50 ml de café, água e pó. Água e pó, sem adoçante, sem açúcar, sem nada. Porque se você pôr adoçante, você pôr açúcar, aí você quebrou o jejum, tá bom? Aí, outra questão importante. Tem horário para começar o jejum? Não tem.
Mas eu acho que para a gente que está falando de começar jejum, o horário do meia-noite ao meio-dia é um dos horários mais fáceis, né? A gente tem jejum mais prolongado, tem jejuns mais períodos, temos. Mas vamos começar pelo começo, né? Então faz meia-noite ao meio-dia, é tranquilo, né? Parte vai estar dormindo, você levanta de manhã, se organiza, que eu acho que é mais fácil para quem está começando ou recomeçando. Posso fazer um voto de apenas um alimento? Pode. E aí a gente vai entender o seguinte, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos 21 dias, nós temos 40 dias, temos 120 dias, certo? Vamos ficar esse prazo todo jejuando, todos os dias. Então, o que eu oriento? Vou fazer o 21 dias. Faz um dia, tipo lá, segunda-feira eu jejuo meia-noite ao meio-dia. E nos demais dias, eu vou tirar a carne vermelha, eu vou tirar, às vezes, um doce, eu vou tirar, às vezes, um pão, não sei qual que é o seu voto, né? Mas você pode, sim, né? Quando são projetos, né, em que a gente faz mais longo, como 40 dias, 120 dias, tira um dia da semana para jejuar realmente e os demais dias se mantém no seu voto, tá certo? E aí, vamos supor, que eu até coloquei aqui para vocês, ó, que a dor de cabeça eu já expliquei para vocês, né? O que vocês vão fazer é beber água. Quando eu faço um voto de carne, tem algo que eu posso substituir? Pode, tá? Tem uma questão muito importante que é o arroz e o feijão. Então, assim, nós somos brasileiros. Olha que bênção, né? E qual que é a coisa mais comum do brasileiro? Comer arroz e feijão. Então, olha, faz assim aí, ó, faz assim. Quando você faz essa função aqui, ó, é como se fosse uma cadeia de alimentos. Então, a cadeia de proteína do arroz e do feijão, ela é a mesma cadeia da carne. Então, se no seu voto você está tirando a carne, o que você pode fazer? Comer arroz e feijão, certo? Então, arroz, feijão, coloca um legumes, uma verdura aí, por favor, tá certo? Arroz, feijão, uma salada crua, uma salada cozida, coloca, às vezes, um ovo ali junto, coloca, né, uma batata, um carboidrato, né, mais completo ali, uma mandioquinha e está tranquilo. Porque você está substituindo a sua carne pelo arroz e feijão. Lê, o meu voto é de doce. Estou sentindo muita falta do açúcar. Como é que eu faço? Beba mais água. Porque é tudo um hábito muito grande. E aí o teu corpo vai começar a mudar esse hábito, tá certo? Aí aqui, posso fazer um jejum de comida e bebida? Como, por exemplo, a gente falou de Esther, a gente falou de Moisés. Há casos assim? Há. Mas você não pode fazer o jejum desse sem acompanhamento de um médico e de uma nutricionista, tá? Porque o médico tem que fazer alguns exames para você e a nutricionista montar o seu plano alimentar. Então, não vai fazer um jejum de sem comida e sem bebida por conta própria, não. Tá? Essa é uma questão em que envolve um processo clínico e você precisa de uma estrutura ao teu redor. Então, você quer fazer um jejum desse? Vai ao teu médico, procura o seu médico, ele vai te pedir alguns exames, vai a uma nutricionista clínica para te passar um plano alimentar para que você possa fazer um jejum específico desse, tá certo? Quando não jejuar? Neste vídeo, que eu quero te orientar. Lê, eu estou vendo esse vídeo do hospital. Não dá para você jejuar, amigo, nesse momento. Amém? Diz alguém da tua família pode jejuar, a gente já está jejuando por você. Lê, eu estou com câncer. Lê, eu estou com uma doença séria, grave. Eu estou com meu MC de 17. Né? A gente até pode trabalhar o jejum de algumas formas? Pode, mas eu não consigo te orientar nesse vídeo, tá certo? Então, procura uma nutricionista para ela poder te orientar, para ela poder te ajudar a fazer um jejum dentro desse quadro clínico seu, tá ok? Principalmente se a questão for oncológica, né? For doenças, né? Uma doença crônica, uma doença autoimune. Então, procura um profissional para te orientar ponto a ponto específico, que eu tenho certeza que ela vai te ajudar, tá certo? E aí, para a gente poder encerrar esse vídeo, eu espero que ele possa ter despertado em você o desejo de jejuar. E, em Provérbios 3,16, gosto muito dessa passagem, diz assim, que na mão direita está a sabedoria, tá? A sabedoria que nos garante vida longa, e na mão esquerda a riqueza. E aí, o que a palavra do Senhor está falando? Que na mão direita eu tenho a sabedoria e a longevidade. Sabedoria não vem de nós, sabedoria vem do alto. Mas quando o Senhor te dá a sabedoria, você vai usar este conhecimento, este vídeo que nós preparamos para você, e vai usar ele para poder mudar a sua história.
para poder voltar a jejuar. Amém? E, para a gente encerrar, eu quero largar para você esse versículo, Romanos 12:2. Não se amolde. Não se amolde ao padrão do mundo. A palavra de Deus é para os seus. O Senhor deixou a palavra para os seus. Então, quando o Senhor fala, não se amolde ao padrão do mundo, não é lá fora, não. É, às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, em que você fala, eu não posso jejuar por isso ou por aquilo. Então, o meu desejo, a minha oração, que através desse vídeo, o Senhor possa ter tocado no seu coração. E que você, a partir de agora, você retome essa arma na sua vida. E que você possa entender que a sua luta não é contra a carne ou sangue. Então, você vai parar de lutar na carne e sangue. E você vai lutar no mundo espiritual. Você vai revestir a armadura de Deus na sua vida e você vai voltar a jejuar, em nome de Jesus. Lê, e se eu conseguir depois ir saindo do meu chá? Amém, é o processo. E aí, quando a gente não se amolda àquilo que as pessoas nos falam, mas a gente vive aquilo que Deus tem para nós, a gente vive isso aqui, ó, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Eu agradeço muito por você ter ficado comigo aqui, até no final desse vídeo. Encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder. Se você recebeu através do pastor, encaminha para outros irmãos. Se você recebeu através de um outro irmão, encaminha para o seu pastor. Vamos jejuar. Vamos orar. Vamos lutar espiritualmente com as armas espirituais, para que nós possamos viver neste ano, na nossa igreja, na nossa família, o melhor que Deus tem para nós. E em nome de Jesus, nada vai nos faltar. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigada. Foi um prazer enorme estar com você. E eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para a sua vida. Um beijo.